Esse é o livro Oba. Viagem Espiritual, Felipe. Nossa, Ele tem 60 imagens coloridas, porque a pessoa vendo, por exemplo, uma ilustração, ela descobre o que está rolando. Então, é uma das principais obras do tema no Brasil. Opa! Você sabia que mais de 95% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal? A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e divulgar ainda mais nosso trabalho. Por favor, inscreva-se e nos ajude a divulgar esses relatos incríveis. Ô, Wagner, e de vez em quando você dorme pra você mesmo? Sim, Ou você sim. tem que trabalhar toda noite? Não, é o seguinte. Porque... O nosso cérebro, ele tem necessidade de descanso por causa das coisas do dia a dia. O sonho é uma forma que o cérebro tem de descarregar as imagens e num mosaico assim, ilusório de imagens, e o pesadelo para descarregar o medo. Então, durante o sono, quando as ondas cerebrais saem da vigília para ondas alfa, depois para o sono leve e o sono pesado, o que acontece? Nesse amortecimento, a aura da gente se solta um pouco. Só que o cérebro precisa sonhar para descarregar as tensões do dia a dia. Muitos avisos do subconsciente vêm através de um sonho, mensagem da gente para a gente mesmo. Precisa cochilar. Então, nas horas de sono, teu cérebro tem necessidade de descanso. A saída do corpo ocorre no meio disso, às vezes antes, na hora que você cai no sono, às vezes você deita e apaga e acorda de madrugada já saindo. Existem alternâncias, ninguém aguenta ficar o tempo inteiro com duas, tipo, Peter, correu aqui, dormiu, sai do corpo, correu lá, voltou, dormiu. O cérebro dele não descansa, ele enlouquece. Então, é o ponto de equilíbrio disso com a vida física. Agora, 90% das noites, Rafael, mesmo quando eu não quero nada, eu sou puxado por mãos invisíveis para dar passe em pessoa que desencarnou e não está legal. E em algumas vezes, para não saturar o cérebro, os mentores deixam você inconsciente do processo. Porque quando você volta para o corpo com a consciência de lá, é uma carga de memória para dentro do cérebro. E ele precisava descansar já da memória daqui. Então, às vezes, por uma questão de estratégia, para manter você com o pé no chão, os mentores apagam um pouco da memória para não saturar o cérebro. Eu conheci casos, Felipe, de pessoas que tinham saídas do corpo e lembravam tudo e foram pirando lentamente. Não havia nelas o pause cerebral, elas se afastavam das coisas do dia a dia. Conheci médiuns que cometeram esse erro. Não falo com aquelas pessoas porque o papo é denso. Passei na esquina, não paro mais para dar oi para meus amigos. A pessoa perdeu o pé no chão porque não conseguia esse ponto de equilíbrio. E é uma das coisas que eu tenho ensinado mais para meus alunos: não perde o pé no chão por causa de qualquer coisa espiritual. Porque, o Wagner, por exemplo, você pode achar mais legal o plano espiritual do que o plano real. E aí você vai ficar só lá vai se tornar uma fuga. A realidade é dura. Eu vou fugir para o lado de lá durante a saída do corpo. E não é isto. O lance é, vou para fora do corpo, amplio o horizonte, volto para dentro do corpo com mais força para enfrentar a dificuldade, não para correr dela. Por isso que eu falo, uma árvore só cresce para cima, Felipe, se ela estiver bem enraizada. Então, alguém que quer estudar profundamente a saída do corpo tem que estar bem equilibrado no plano físico. Ela, durante o dia, trabalha, estuda, conversa com todo mundo, brinca. Botou a cabeça no travesseiro, ela muda a chavinha para o outro lado. Sentou para meditar, ela muda a chavinha. Entrou na vigília, acordou de novo, vai trabalhar, conversa com todo mundo, pega o metrô, vai assistir o jogo com o Peter, né? E daí por diante. Vive a vida cotidiana. Agora, tudo que for ruim, cai fora. Agora, vive a vida, mas o horizonte aberto ajuda pra caramba. Wagner, fala só uma questão. Fala que você tá morgando. Esse desdobramento que a gente tem ao sair, todo mundo tem, né? Alguns podem lembrar, outros não podem lembrar. Então, no seu caso, você lembra de vários que você faz. Mas todo mundo, quando sai, não é isso não. Não trabalha também? Não é isso não. Isso é um mito, tá? E eu lembrei, Rafael, que eu não respondi a cremação. Peraí que eu já respondo. Tá, seguinte, a literatura espiritualista em geral diz que durante o sono todo mundo sai do corpo. Sim, mas existem níveis de saída. Saída consciente, inconsciente ou semiconsciente. A maioria dos livros mostra o corpo espiritual pairando por cima do corpo humano. Então, durante o sono, ocorre esta saída aqui, ó, próxima, como um descanso para o corpo espiritual, o corpo humano. Para sair e entrar no plano espiritual, vai ter que haver consciência. Então, quando se fala que todo mundo sai do corpo durante o sono, é esta saída inconsciente, mas raros despertam a consciência. Entendi. Então, porque do jeito que falavam antigamente, parecia que toda noite a pessoa saía, atuava lá e voltava. Não é isso. A maioria fica aqui, ó.
inconsciente. E alguns acabam despertando e acessam outros níveis. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Todo mundo sai, mas a maioria está inoperante para o estado consciente durante a saída. A gente fica ali imprestável, praticamente. Mas eu posso usar um exemplo disso. A gente faz alguma coisa. Não, fica imprestável. Deixa eu dar um exemplo. A própria vida na Terra já mostra isso. Todo mundo pensa, não é, Felipe? Mas quantos pensam mais e quantos pensam menos? Então, pensar dá trabalho, desenvolvimento mental dá trabalho. Então, ficar na inércia é o mais fácil. A saída do corpo é a mesma coisa, é um pouco correlacionado. Quem já está mais lúcido na vigília tende a ficar mais lúcido na saída. Quem já está menos lúcido na vigília vai tender a ficar menos lúcido nela. E boa parte das pessoas anestesia a consciência. Então, se eu fizer saída, eu vou ficar de olho em tudo. Depende do que você está buscando. Vê, se você está lúcido, é um cara inteligente e que busca coisas criativas, se você se vê fora do corpo, você vai buscar coisa criativa que amplie sua inteligência. Eu vou atrair fora que eu atraio aqui. Você vai, a mesma coisa que se atrairia aqui. Agora, uma pessoa negativa, Felipe, que fica elaborando coisa ruim, se ela sair do corpo, ela vai fazer o quê? Elaborar coisa ruim, ela só está fora do corpo. Então, esses níveis de consciência e de intenção, a gente já pode avaliar na vigília. Como é que pode uma pessoa já na vigília, com a lucidez baixa, querer uma lucidez maior lá fora? E o que eu chamo de lucidez baixa? Come, bebe, dorme, copula, respira e morre sem sentido. Bilhões de pessoas fazem isso. Bilhões. Então, quando a gente estuda a parte espiritual, não é que você vai ficar melhor do que esses milhões, nós estamos juntos. Mas o horizonte se abre para perceber que não é só isso. O viver é muito mais e isto já desprende a gente para no outro nível buscar o que a gente já buscava aqui. Por exemplo, ele está buscando uma alimentação melhor. Tá? Acho que não, viu? Vamos esperar que um dia dê certo, né? Que um dia dê certo. Se ele estiver fora do corpo, ele vai buscar alternativa e coisa criativa nisso que ele já está buscando. A lucidez dele vai reproduzir isso lá fora. Agora, pega o Peter, que só fica comendo hambúrguer para lá e para cá, não está pensando em mais nada. Então, é um exemplo. E para tirar a dúvida do Rafael, da cremação, Rafael, não é como o corpo fica que determina a qualidade do espírito, é um mito. Tá? Deixa eu me dar um exemplo. Na Índia, há milhares de anos, cremam os cadáveres. É cultural do povo da Índia. São bilhões de cadáveres incinerados em fogueiras ao longo da história. Se queimar o cadáver afetasse o espírito, todo espírito hindu estava ferrado. E não é o caso. Eu já vi vários espíritos hindus fora, os caras não estão sequer chamuscados. Agora, aqui no Ocidente, devido à questão de enterrar o cadáver, que é cultural nossa, dia de finados e aquela coisa toda, ficou uma espécie de culto ao corpo, que eu entendo que dentro de algumas religiões isso é normal, mas alguém que estuda a saída do corpo não pode ter culto ao corpo, porque a saída do corpo está mostrando outra coisa. E o pensamento em relação ao corpo de quem ficou trava a saída do corpo sua, porque está prendendo tua mente aqui. Eu falo isso há anos, tem gente que fica revoltada, mas eu estou estudando saída do corpo, para que eu vou prestar atenção no corpo do outro, se o meu próprio já está indo para fora? Agora, eu entendo que quem não estuda essa área entenda de outro jeito, mas tem gente que quer estudar a saída do corpo e manter o condicionamento. Então foi aí que surgiu o mito de que alguém que o cadáver foi cremado poderia sentir o efeito do lado de lá. Quem desencarnou no Joelma, então, tá ferrado naquele incêndio. Não é o caso. Imagina alguém ótimo. Imagina uma pessoa excelente. Morreu no incêndio. Um segundo depois ela tá mal, não bate com a verdade. Um segundo depois ela tá bem do lado de lá. Agora o outro morreu em casa sem fogo nenhum e tá mal. Não é isso, não é o gênero de morte ou como o cadáver pode ser incinerado, enterrado, jogado dentro da água, ele vai dissolver, voltando a ser um dos elementos da natureza. Ele pode ser entregue para o fogo, para a terra, para a água, depende de onde o corpo está se dissolvendo. A consciência, que é o espírito, não tem nada com isso. Agora, imagina o seguinte, Rafael, você desencarna, você está apegadaço, sua família manda cremar o seu corpo, aí você começa a falar assim, botaram fogo em mim, sacanagem, não gostavam de mim, você pode criar uma situação ruim. Mental para você. Aí o problema não é a cremação, é o seu nível de consciência. Tô resmando todo. Exato, então se a gente quebrar esse condicionamento aqui, tanto faz o que fizerem com o corpo da gente. Então, não esquece, galera, se inscreve aí e deixa o like aí no vídeo também, que é importante, ativa o sininho de notificações. Então, eu acho que deve ser muito ruim essa cultura do velório. Deve ser muito frustrante. É frustrante. Porque você imagina que o espírito... Não digo você ficar se vendo. Não é isso, mas você ficar imaginando uma tal pessoa, não veio. Você já imaginou, cara? O pior de tudo. Tipo... Rafael, você desencarna, você tá ali pairando no velório, supondo que você perdesse tempo fazendo isso.
Porque tem espírito que desencarna, não, entra na luz, eu ia ficar lá olhando. Né? Aí, imagina o Felipe. Sara, imagina o seguinte, o velório do corpo do Felipe, o Felipe ali flutuando, olhando e fala assim, mas peraí, quem é aquele cara que está consolando a Sara? Um chifre astral, vamos chamar. O Felipe ali já... Aí ela tá numa merda, meu amigo. O que acontece então? A pessoa tá ali, ela vai ficar olhando e perdendo tempo com o que estão falando dela, tipo, ninguém veio e tal. Gente, isso não é preocupante, Rafael. Que não vá ninguém no velório do seu corpo não é um problema. O lance ruim é você desencarnar e não encontrar ninguém para te receber. É legal, não é legal ter um monte de gente, é legal ter um monte de gente te esperando lá. Porque aqui pode ir 1 ou 1000, não interessa. O importante é você passou para outro plano, que tenha um monte de gente te aguardando e fazendo uma festa de recepção, tipo, que legal, Rafael, acabou tua experiência, volta para casa, mano. Porra, que legal que você está voltando. Eu quero que poxa, que bom que você está de volta. Então, a questão do velório é a despedida da família, mas eu estou considerando o espírito. Se ele fica imagina, você está no velório, Rafael, aí abre uma luz, sai um ser superior e fala, Rafael, vamos. Aí você fala, não, espera um pouquinho, eu quero ver quem veio e quem não veio. O enterro é às 5, eu quero ver quem está falando. Isso é um atraso de vida. Eu quero ver quem vai chorar no meu velório, eu quero que chorem. Não, então, mas se chorar... Quero mesmo. Estão falando do outro assim, o Felipe era tão legal. Aí você fala, puta, esse desgraçado... Não, Felipe, olha uma coisa... Eu não queria nem que viesse. Olha uma coisa irônica, né? Imagina alguém que vocês gostem, que faz você rir o tempo inteiro. Uma daquelas pessoas alegres, positivas. O mundo tá cheio de gente, tem gente de tudo quanto é tipo. Tá cheio de gente legal que eu conheço, né? Como tá cheio de gente tranqueira. Então, um amigo que sempre fez você rir, sempre foi positivo, proativo, sabe, sempre te trouxe coisas positivas. Quando ele desencarna, você chora. É um contrassenso com tudo que ele te ensinou rindo ao longo da vida. Então, é um negócio para se pensar, Rafael. Alguém que te fez rir tanto na hora que ela parte, em vez de você sentir a falta dela, o que você pode pensar? O plano espiritual vai ficar mais alegre. Ele vai contar as piadas para os espíritos lá de lá. Não, não sou eu que vou estar ouvindo. Uma luz vai estar lá e vai estar contando essa alegria para os outros. Então, o problema nosso é o nosso egoísmo, o nosso apego. Egoísmo, total. Você imagina um discípulo que tinha um mestre maravilhoso, o mestre passou. Esse discípulo não deve ficar triste, agora o mestre foi iluminar outro plano. Que legal, o plano espiritual está melhor porque o meu mestre partiu. Mas discípulo não faz isso, cai na lamentação porque achava que o mestre era só dele. Wagner, eu também acredito isso porque muita gente não acredita na reencarnação também. Então não tem essa ideia de tipo assim, tem algo após, não se preocupem, isso aqui não é tudo. Né? E o lance de ser refratário à reencarnação, existe até coisa cultural. O americano e o inglês, por exemplo, eles tiveram durante muito tempo uma ideia refratária à reencarnação. Qual é o motivo? Racismo. Qual é o americano ou inglês que acha que vai nascer negro ou vai nascer mexicano ou brasileiro na próxima vida? Existe a barreira cultural. Existe a barreira da religião, e existe uma série de coisas. Quem mergulha fundo na parte espiritual vai se deparar com esse tema e esta possibilidade. Agora, existem religiões que também trabalham com a reencarnação de forma religiosa e presa. Não é isso que ele está falando, está falando de coisas da natureza. Muitas vezes você precisa voltar para completar um ciclo que você não... E outra, 70 anos de vida, 80, diante do infinito, é a gente não viu mudança histórica nenhuma. Gente, nós estamos num planeta desse tamanho no meio de uma imensidão e acha que tudo é aqui e a vida é só isso. Não tem a menor lógica diante do infinito. E pior, Deus está de olho só aqui? Então são coisas que quando você fala, o religioso fanático acha que você está atacando a religião. Você não está tocando a religião. O universo é infinito e o universo existe independente daquela reunião. Você quer ver uma coisa? Eu crio uma religião aqui do toco. E fala assim, o todo está em tudo. Tecnicamente está certo, se está em tudo, está no toco. Mas até aí tudo bem. Mas eu acho que está no meu toco e não no seu, não no seu. E aí é que vai virar a presilha que a gente faz. E outra, Deus só está no nosso espaço, no nosso templo. Imagina, o universo é infinito. Como é que você vai compactar Deus, que é o Senhor de todos os espaços, no espaço de uma linha só? De uma religião só, o Senhor de todos os espaços, né? Preso num templo de uma religião só. Isso não existe. Então, quando você fala isso, num contexto espiritual, abre horizontes. Agora, fora desse contexto, no meio religioso, as pessoas podem ficar muito irritadas, porque você... Agora imagina, um pontinho no espaço, e a gente acha que tudo é aqui, e não tem noção de infinito. E outra, gente falando de terra plana em 2021...
Você tá de sacanagem, o Galileu Galilei Super Xandão. quase foi pra fogueira, porque dizia que a Terra que girava em volta do Sol. Você imagina o Galileu Galilei Não faz hoje no tanto planeta tempo, Viva? né? Meu Deus, não entenderam nada. Eu tô achando que esse pessoal da Idade Média tudo reencarnou agora e tá falando de Terra plana de novo. É os mesmos, cara. É, Não pode ser.